Salve galera, seja bem-vindo ao Resenhando. Eu sou Daniel Dutra, esse é o nosso canal de música e neste episódio, Judas Priest versus Iron Maiden ou Iron Maiden versus Judas Priest. Bom, mais uma vez, antes de começar esse embate versus Iron Maiden, Judas Priest, Iron Maiden, aquele recado importante. Vamos lá, você vai ouvir isso sempre aqui, como ouve em todos os canais que você acompanha. Inscreva-se no Resenhando, tá no PC? A gente pode fazer isso agora enquanto eu estou introduzindo aqui o episódio. Vamos lá. Cantinho inferior direito da tela, só passar o mouse, inscreva-se, beleza? Tá no celular, tá no tablet, vira a telinha para vertical, já que você está assistindo aí esse vídeo na horizontal, obviamente. Clica no botãozinho, se inscreveu, beleza? Tá vendo? Ó, rapidinho, é de graça, não custa absolutamente nada. Resenhando também está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, resenhando.com.br. E antes de começar esse Iron Maiden versus Judas Priest versus Iron Maiden, também não se esqueça de clicar no sininho para ser notificado das próximas atualizações e deixar o like, importante para o algoritmo do YouTube continuar fazendo o Resenhando crescer. Vamos lá, galera! Iron Maiden versus Judas Priest versus Iron Maiden. E aí, estamos aqui, J-Rocks ao meu lado, Cláudio Borges agora botou óculos para não ter problema, vai conseguir ler. Abaixo. Mesmo de dia, tá difícil. Vamos fazer um versus, acho que o versus mais pedido, depois que a gente começou com essa brincadeira. Já rolou Megadeth versus Metallica, Dio versus Ozzy, recentemente o Guns N' Roses versus Skid Row. E agora vamos de Iron Maiden versus Judas Priest versus Iron Maiden. E é sempre meio bagunçado ou complicado você juntar a discografia de uma banda com a discografia de outra. Nesse caso, Judas Priest lançou o Rock'n'Roll em 74, não foi isso? E tem 5 discos antes do Iron Maiden lançar o Iron Maiden em 1980. Então, para poder bagunçar, não deixar tão bagunçado, na verdade, Cláudio Borges apresentou 2 propostas lá, todo mundo fechou com a segunda. Cláudio, explica aí, antes da gente começar, como é que vai ser esse embate Iron Maiden versus Judas versus Iron Maiden. Nós optamos por fazer parelho por ano, né? Então, o Iron, como só surge em 80, quer dizer, surge discograficamente falando, né? O primeiro álbum do Iron Maiden é de 80, então a gente resolveu fazer um embate na linha do tempo. Logo, a gente começa com o álbum do Judas Priest de 1980, que é o British Steel. Então, a gente faz a primeira década das duas bandas, que são muito correlatas por ano, né, de lançamentos. Então, a gente vai de 1980 a 1990, a gente suprime os álbuns anteriores a 1980 do Judas Priest, e de 1990 a gente pula para 2003, 2005, e a gente suprime alguns álbuns do Iron Maiden, separa os álbuns em que as duas bandas... Vai ter 2 bonus tracks. 2 bonus tracks. Isso. Mas é surpresa, para o fim do programa. Deixa surpresa? Deixa surpresa. Então, beleza. São 2 então, bônus. Os bonus tracks estão no final. Exatamente. Vocês vão ter que ficar aí para assistir e ver quais são os bonus tracks. E mais do que isso, vocês vão ver se o Jay não aloprou nessa coisa toda e escolheu, por exemplo... não vou falar nada. Melhor não. É melhor não. Porque a gente também não sabe. Né? Mais uma vez, como é uma tônica do canal, a gente começa a gravar sem um saber a lista do outro. Porque essa é a graça. Você pegar do momento de fazer... Sabe, que isso? Como a gente fez no Black Sabbath, que o Jay fez aquele monte de besteira lá, que vocês viram. Se não viram, tá aparecendo aí para vocês. Eu só abri meu coração. Ver, pois não precisava. Você vê como é que é o coração da criança, né? O coração. Enfim, é isso. Agora, a surpresa mesmo seria se as pessoas tivessem acesso ao que acontece aqui por trás das câmeras segundos antes dos programas começarem a ser gravados. Né? Felizmente, as pessoas não têm acesso. Felizmente, bem, né? Eu pausei a gravação antes e só voltei depois para não precisar ver isso 2 vezes na hora de editar. Peraí que eu vou só ligar a luz lá de trás para ficar melhor. Tá. Deixa eu dar Tô de cueca, hein? Não é minha bunda, não. Mas, parafraseando Cláudio Borges, especialmente nesse momento, voltando à música, vamos começar então novamente, sentido horário. Vamos Jay, eu, depois Cláudio, e vai rodando aí o reloginho.
Então começamos com British Steel, 1980, versus Iron Maiden, 1980. Vamos começar. Vai ser páreo duro, né? Essa década de 80 vai ser bem páreo duro. J-Rocks. Ô, Daniel, controvérsia. rapidinho. Você não acha que, para o bem das pessoas que estão em casa, nós não deveríamos deixar o Jay para o final? Não! E não deixar ele abrindo os comentários? Eu acho que eu traumatizei as pessoas, né? Mas é melhor quando termina comigo ou contigo, cara. Porque é a voz da razão. Ah, tá. Ah, entendi, tá bom. Deixa ele começar que a gente corrige depois. É melhor. O que eu tinha que fazer eu já fiz no programa do Black Sabbath, enfim. Acabou, né? Eu abrindo então, né? British Steel contra Iron Maiden. Eu vou confessar a vocês que até poucas horas atrás eu tinha escolhido o British Steel pelo que ele representa, mas quando eu fui ouvir um Iron Maiden de bobeira, tinha ouvido a discografia toda, falei, vou ouvir o Iron Maiden primeiro mais uma vez, muito tempo eu não ouço. Aí eu falei, cara, não tem como, esse disco é tão maneiro, tão legal, que eu coloquei ele. Para mim, entre British Steel e o primeiro do Iron, eu fico com o primeiro do Iron, porque eu acho que é um disco que tem mais dinâmica, já apresenta umas nuances diferentes. O British Steel eu acho que é uma coisa um pouquinho mais hermética, assim. Então eu vou no Iron. Bom, eu vou no British Steel. Por quê? Apesar de eu amar o primeiro álbum do Iron Maiden, de repente o Judas Priest já chegou com uma certa vantagem, que já carregava 5 discos na bagagem, chegou em 80 já, o que para muita gente, inclusive para mim, é o álbum favorito do Judas Priest, é o British Steel, e além de todos os clássicos, eu adoro Grindr, vou falar novamente aqui, eu adoro United, apesar de muita gente não gostar, Cláudio Nossa, isso aí não dá não. que não gosta de aí também. Uma das músicas que eu mais gosto do Judas, que é também o outro lado do B, digamos assim, tá nesse álbum que é You Don't Have to Be Old to Be Wise. Eu gosto pra cacete dessa música. E esse disco, cara, é como se fosse um best-of com greatest hits. Então eu fico com o British Steel, porque o Judas já levava uma certa vantagem por já carregar praticamente uma década inteira à frente do Iron Maiden. Mas o British Steel, cara, é tipo discografia básica, como também é o primeiro do Iron Maiden, mas eu fico com o Judas nesse caso. Cláudio Borges. Eu também fico com Judas, por várias razões que você mencionou. E eu acho que o British Steel, apesar de não ser meu favorito do Judas, ele é o disco que, para mim, inaugura o heavy metal anos 80. Então, por mais que o Judas tenha a vantagem, né, de ter vários álbuns nas costas antes e ter se reformulado ao longo desde o início, né, desde o Rock and Roll, nesse álbum, para mim, eles criaram o heavy metal com a cara dos anos 80. E o Maiden, apesar do disco ser muito bom, ele, para mim, sofre da produção, que não é uma boa produção. As músicas são maravilhosas, mas a produção deixa a desejar. E o Iron Maiden viria a fazer o seu nome, para mim, no segundo álbum. Então vamos para o segundo álbum, J-Rocks, Point of Entry ou Killers, ambos lançados em 1981. Killers eu acho um disco bem superior ao Point of Entry. Acompanho o relator, apesar de eu adorar Heading Out to the Highway e Hot Rocking, o Point of Entry já fica muito abaixo do British Steel, e o Killers, cara, bicho, o Killers do início ao fim é uma coisa soberba, maravilhosa, ele tá ali no Photoshop com o meu outro disco favorito do Iron Maiden, então eu também vou de Killers. Cláudio Borges. Unanimidade. O Killers é perfeito, cara. O Point of Entry não é. O Point of Entry, apesar de ter muitas músicas boas, como você falou, Heading Down the Highway, Solar Angels, eu acho maravilhosa, mas tem umas outras músicas ali que são um pouquinho de filler, né? E o Killers não tem isso. O Killers já é o Iron Maiden mostrando ao mundo o poderio da banda, o poderio das composições do Steve Harris, ainda num excelente momento. O Adrian Smith entrando e adicionando a clássica dupla de guitarras com o Dave Murray. Então, assim, tudo nesse disco funciona à perfeição. A produção do Martin Birch é maravilhosa. Então, assim, não tem como escolher o Point of Entry, é o Killers de cara. Então, temos aí no compilado 1 a 1. Vamos então para o terceiro. Esses dois próximos são realmente briga de cachorro, mas briga de cachorro muito grande. Esse agora para mim para mim foi o mais difícil. Esse agora foi o mais difícil. Screaming for Vengeance
versus The Number of the Beast, ambos de 1982. J-Rocks. Cara, assim, esse embate para mim é difícil pra caramba, mas, cara, é covardia, não tem como. Eu vou de The Number of the Beast, que para mim, para não ser perfeito, quer dizer, para ser perfeito, né, era só não ter Invaders, porque Invaders é bem chatinha. Dali para frente, cara, eu acho inacreditável esse disco. Embora o Screaming for Vengeance seja maravilhoso também, mas o The Number of the Beast é o The Number of the Beast. E conforme eu já havia falado, vai ser meu novo chavão, Cláudio, eu considero esse álbum um milestone. Uau! Sabe por quê? Porque ele não é flat. E nem overplaying nele, né? Yeah. Bom, vamos lá. Eu acompanho o relator, mas eu nem acho que seja uma covardia, porque está falando de dois álbuns fantásticos. Mas o The Number of the Beast, para mim, ele é tão perfeito que eu também adoro Invaders, que até uma música que não entrou originalmente, entrou depois, é uma música maravilhosa que é Total Eclipse. Esse disco é fantástico, eu também fico com The Number of the Beast, apesar do Screaming for Vengeance ter Electric Eye e You've Got Another Thing Coming. Então, ou seja, dois clássicos absolutos do heavy metal. Mas o meu voto é do Iron Maiden. Cláudio Borges. Então, eu vou pro Screaming, porque, cara, eu acho assim, primeiro de tudo, quem escolher um ou outro não tá errado, não tem essa coisa de errado e também não tem certo, mas enfim, mas acho que essa é uma escolha, para mim foi a escolha mais difícil. E, como vocês falaram, eu optei por Screaming por causa de Invaders, que eu não suporto a música, e não tem nenhuma música no Screaming que eu não suporte. Então, esse foi o meu critério para o desempate. Apesar que são dois discos clássicos demais, o Iron Maiden com a entrada do Bruce Dickinson, aquela coisa toda que a gente já sabe, e o Judas Priest crescendo, fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, enfim. Era uma banda um pouco mais veterana, mas eu acho que o Screaming, para mim, por conta dessa questão de Invaders, eu fico com o Screaming e, porra, para mim só tem clássico também no disco. No compilado, 2-1 para o Iron Maiden. No fim vai aparecer o placarzinho geral, não só o compilado, mas o placar geral, contando os votos de cada um para cada disco, para saber quanto é que foi esse fim aí. E como o Claudio explicou no início, para poder bater os anos, a gente teve que pular alguns discos. Neste caso, nos anos 80, a gente pulou o Peace of Mind do Iron Maiden, que eu sei que o Claudio J amam de paixão o disco. Nesse caso, se ele tivesse entrado, ele perderia para qualquer um do Judas, para mim, não nos ganharia. anos 80. Para mim, perderia. De todos do Judas. Ah, para você perderia? Perderia. Ah, tá. Perderia, mas pulamos porque o Judas não lançou o álbum em 83. Então, nós vamos para Defenders of the Faith versus Powerslave, ambos lançados em 1984. J-Rocks. Defenders of the Faith é o segundo disco do Judas que eu mais gosto. Se ele estivesse enfrentando Peace of Mind, ele venceria, mas com Powerslave, que é um dos discos que eu mais gosto da minha vida, ele perdeu. Então eu vou de Powerslave. Somos dois. Eu também vou de Powerslave, porque junto com Killers eles estão ali, ó, sabe? Para cruzar a linha de chegada em primeiro. Mas apesar disso, o Defenders of the Faith, cara, acho que depois do Bridge Steel é o meu álbum do Judas favorito. Acho que é fabuloso. É uma briga de cachorro, briga de lobo, né? Briga de lobo daquela série lá, Crepúsculo, mas enfim. Cara, difícil de escolher, mas eu fico com Powerslave, vai mais pelo coração, na verdade. Cláudio Borges. Vai pro Powerslave também, não tem como, cara. O Defenders é maravilhoso, como vocês falaram, é bom pra caramba. Eu escutei muito o clipe de Free Will Burning, né? Isso que eu ia falar. Porra, do videogame. Pô, quem era moleque naquela época, quem não se identificou com aquele clipe, né? Não tem como. E outras músicas. Heads Are Gonna Roll. Heads Are Gonna Roll é dele, né? São Heads Are Gonna Roll? Não. Tem Jawbreaker, The Sentinel, Love Bites, que é do cacete também. Tem um monte de música não, foda pra cacete. Heads Are Gonna Roll não é dele. Agora fiquei na dúvida. Bom, enfim. Esse Heads Are Gonna Roll é bom pra caramba, mas se não é dele, é bom pra caramba, enfim. Mas cara, o Powerslave também marcou uma época que, primeiro que era o Iron Maiden no auge, passou pelo Rock in Rio em 1985. No auge criativo, assim, né? No auge criativo e até de sucesso, estava começando, né? Esse auge de sucesso também. Pô, 2 Minutes to Midnight, Aces High, não precisa falar mais muito, né, cara? Então, é o Powerslave. Fora
tem, para mim, a melhor música do Iron Maiden em todos os tempos, que é The Rime of the Ancient Mariner, na minha opinião. Pois é. Fora, cara, Flash of the Blade é sensacional. Ou seja, esse de The Duelists é muito legal. Cara, esse disco é muito legal. Acho que é sensacional. Bom, vamos lá para a próxima etapa, tá 3-1 Iron Maiden. E agora é curioso que dessa brincadeira aí que o Cláudio montou, 8686, nós temos 2 discos em que as bandas arriscaram com guitarra sintetizada, mudaram um pouquinho, ou seja, está bem interessante. Turbo versus Somewhere in Time, ambos lançados em 1986. J-Rocks, e aí? Somewhere in Time, para mim, é o meu disco favorito do Iron Maiden até hoje, então ele leva essa. Embora eu acho que o Turbo seja bem legal, tem boas músicas, embora ele não se sustente. Ao longo do disco ele dá umas caídas e volta. E eu acho que, assim, no frigir dos ovos, o trabalho que foi feito com essas guitarras sintetizadas no Somewhere in Time ficou melhor do que o que foi feito no Turbo. Eu acompanho também o relator, vou por isso, acho que o Somewhere in Time é um disco regular do início ao fim, tem grandes músicas, inclusive aquela que todo fã quer que o Iron Maiden toque ao vivo, mas a banda nunca tocou, que é Alexander the Great. Mas o Turbo é um disco injustiçado. É um disco bem legal, um disco muito bom. Porra, Turbo Lover, que a banda toca, tem tocado direto até hoje. Ou seja, as músicas desse dia, você vê que ao vivo elas ganham pra caramba, né? Ou seja, tem a produção da época, Rock Around the World, Out in the Cold, Reckless. Esse disco é bem legal, mas é o Somewhere in Time. Cláudio Borges. É isso. É outra unanimidade. Somewhere in Time, cara, eu concordo com vocês que o Somewhere in Time, né, nessa questão do uso das guitarras sintetizadas, foi infinitamente melhor do que o Turbo. O Turbo, para mim, ele peca nessa questão de não saber usar muito bem as guitarras sintetizadas, os arranjos também não são tão legais, a produção também não foi. O Iron Maiden ele soube dosar essa coisa de lançar as guitarras sintetizadas, ter uma produção muito boa, arranjos muito legais. Pô, a gente está falando de disco que tem, né, Alexander the Great, Stranger in a Strange Land, Somewhere in Time, Wasted Years. Pô, cara, e eu concordo com você, Daniel. Acho que o disco, o Turbo, ele é um disco que tem músicas muito legais, mas ele, para mim, padece desse problema da produção e dos arranjos. Como você falou, as músicas tocadas ao vivo, elas ganham muito. Tanto que eles ainda tocam o Turbo Lover nos shows. E fica muito legal. A plateia responde bem a música como responde a outras músicas mais clássicas do Judas. Então, isso demonstra que a composição é boa. O problema foi realmente a forma em que foi apresentada à época. Então, acho que o Iron Maiden se saiu muito melhor nesse quesito e o Somewhere in Time é, para mim, disparado melhor do que o Turbo. Bom, 4-1 virou goleada, mas não é assim. Acredito eu que não vai ser assim que vai continuar até o fim. Vamos lá. Mais um embate. Agora eu acho que, acho eu que amplia a goleada. Remy Down versus Seven Son of a Seven Son de 1988, os dois lançados em 1988. J-Rocks. E chegamos ao momento que eu vou apresentar a vocês mais um Regret, que uma vez em algum episódio, alguma coisa num programa nosso, eu falei que Johnny B. Good do Judas Priest era bem legal e não é não. Eu fui ouvir novamente. Bom. Nossa, o Cláudio já estava assim, ó. Não. Cara, na boa, esse, Daniel, esse foi o melhor regret do dia. Esse realmente é o regret que faz sentido. Exatamente. Acho que depois desse, acho que o regret que fará mais sentido é o Jay mudar a lixa dele do Black Sabbath, mas isso é outra história. Mas, cara, finalmente, essa versão é muito, mas muito chata, cara. É muito ruimzinha mesmo. Totalmente. O disco como um todo não é muito legal, eu acho que é um disco meio perdido, é o Judas Priest tentando flertar com o hair metal dos anos 80 americano, eu acho que não casou legal, eles não sabiam se faziam heavy metal, se faziam hard rock, tentaram o visual de uma coisa, o som de outra. Cara, eu acho um pouquinho perdido. E o Seventh Son é o Seventh Son, né? Disco também clássico pra caramba, com músicas que estão até hoje, são tocadas e são clássicos em tudo quanto é show. Então, mais uma vez, Iron Maiden. Até agora só voltei no Iron Maiden e tô com a camisa do Judas, mas beleza. Ou seja,
É tática, Daniel. É. É para não ficar mal com os fãs do Judas. Então ele já usa a camisa do tipo assim. Tamo junto. Não, olha aqui, ó. É para agradar os dois lados. É só para agradar os dois lados, né? Gregos e troianos. Bom, mas eu também concordo. Na verdade, eu acho o Ram It Down. Cara, eu poderia falar que é o disco do Judas que eu menos gosto. Para mim, o pior disco do Judas Priest. Assim, depois do Turbo, que eu acho um disco legal, e as pessoas execraram, parece que eles tentaram agradar as pessoas que não gostaram do Turbo, e para mim deram com os burros na água. Não gosto, a versão de Johnny B. Good é ruim. Enfim, o Seven Son, como o Jay falou, acho o disco fantástico. O Philly Dreams é uma das músicas que eu mais gosto da banda. Eu gosto até de Can I Play With Me, apesar de ser a música mais fraca do Seven Son, mas eu gosto dela. Cara, Only the Good I Am, The Evil Dead Man Do, The Clairvoyant. Cara, esse disco é The Prophet, esse disco é bom pra cacete. Sensacional, não tem nem... Esse sim é covardia. Essa comparação, isso é covardia. Iron Maiden, fácil. Cláudio Borges. Bom, cara, vou começar pelo seguinte. Johnny B. Good é um dos maiores crimes da história do rock mundial. Essa versão do Judas é esquecível, é para ser jogada no lixo. Assim, só pelo Ram It Down ter essa versão, ele já está errado. Então, eu não curto muito o Seventh Son, mas longe de dizer que o disco é ruim, não é isso. Eu que não curto muito, porque é um disco que tem mais influência de prog, mas realmente tem músicas maravilhosas, tipo The Prophecy, The Evil Dead Man Do. Eu não curto Can I Play With Madness, mas nesse contexto, Can I Play With Madness dá um banho no Ram It Down. Só ela, para mim, já dá um banho no Ram It Down. Então, assim, o Ram It Down, só por ter Johnny B. Good, ele já está execrado por mim. Então, não dá. Então, é Iron Maiden, com certeza. Bom, 5-1 Iron Maiden, mas agora creio eu que o Judas vai meter um gol de placa na gaveta, enquanto o Iron Maiden vai bater o pênalti na arquibancada. Porque, para mim, é outra covardia, né? Painkiller versus No Prayer for the Dying, ambos de 1990. J-Rocks, eu acho que veio seu primeiro voto pro Judas. Primeiro voto pro Judas, eu não preciso nem explicar muito. Painkiller, ponto final. Painkiller, para mim, é o disco do Judas que eu mais gosto. E Prayer talvez seja o... É porque o Iron Maiden, ele é especialista em fazer uns discos ruins aí, mas assim, No Prayer for the Dying, para mim, me marcou, que foi o primeiro lixão mesmo que eles fizeram. Cara, onde eu assino? Cara, o No Prayer for the Dying é horroroso. É, para mim, o pior disco do Iron Maiden. Para mim, eu acho o disco ruim. Assim, não é o pior disco do Iron Maiden, porque o Iron Maiden lançou discos maravilhosos, ele tá abaixo, não é porque eu acho ele ruim. O disco é muito ruim. Cara, e o Painkiller? Porra, cara... É maravilhoso, né? É um dos maiores discos da história do heavy metal. Dos anos 90, então, eles criaram até uma escola. Vai dizer que o Pantera não tem influência daquele... Milestone, talvez, né? Pois é. Cara, não tem o que comparar. Não tem o que comparar. O Painkiller tá, enfim, obra-prima contra um disco que é ruim demais. Cláudio Borges. Então, eu nem acho No Pray for the Die tão ruim assim. Obviamente, ele não tem comparação com os discos que precederam ele, não tem. E eu acho que é isso que torna o disco, assim, não muito palatável para os fãs. Mas eu consigo tirar algumas músicas que eu acho legais e eu não acho o disco tão ruim, mas não dá nem para saída com Painkiller, porque só a música Painkiller é melhor que o No Pray inteiro. Então, nesse caso, inverte, né? Se Can I Play With Madness de Seven, para mim, é melhor que o Ram It Down inteiro, Painkiller, a música é melhor do que o No Pray inteiro. Então, isso aí é de lavada, o Judas Priest, como o Jay falou, Painkiller é um milestone total, porque era o Judas entrando nos anos 90, parecia, aí é outra história, mas parecia que o Judas ia entrar, né, descaralhando os anos 90, mas... A gente até vai falar um pouquinho disso aí no bonus track. Opa, não quero agora. Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blaze, Nightcrawler, Between the Hammer and the Evil, Touch of Evil. Jesus, cara, o Painkiller é um negócio de maluco. É formidável. Bom, vamos pular os anos 90 e vamos para os anos 2000, que aí os anos não batem necessariamente certinho, mas eles são bem correlatos ali, então dá para fazer uma brincadeira legal. Angel of Retribution, lançado em 2005, versus Dance of Death de 2003. J-Rocks. Dance of Death de 2003, para mim, foi uma decepção, porque poxa, um dos discos do Iron que eu mais gosto, o Brave New World, né, de 2001, eu achei que fosse continuar numa ascendente, cara, eu acho que o disco patina pra caramba, embora tenha seus bons momentos, a começar pela capa, que é sacanagem aquela capa lá,
E Angel of Retribution eu acho um bom disco do Judas, cara. Eu gosto legal pra caramba. Se fosse fazer uma comparação com a votação anterior, eu acho que o Angel of Retribution está abaixo do Painkiller e o Dance of Death está acima do Don't Pray for the Dying. Mas a distância ainda é grande e vou manter meu voto no Judas. Acompanho também o Jay. Apesar do Angel of Retribution, na época, ter me decepcionado um pouco, entre aspas, por causa da volta do Rob Halford. Eu esperava realmente um disco muito superior ao Angel of Retribution, mas o disco é bom. O disco é legal. Judas Rising, Do With The Devil, World in Fire 4, Hellrider, tem músicas muito legais nesse álbum. Enquanto Dance of Death, além da capa horrorosa, para que é uma banda que tem uma tradição de lançar capas antológicas, tem aquela Sim. capa horrível. O disco, apesar de ter músicas que eu gosto, como Passchendaele, Monte Seguro, a própria Dance of Death, que seja, mas não é a mesma coisa e tem uma música pavorosa chamada No More Lies. Então eu fico com Angel of Retribution. Fácil. Cláudio Borges. Cara, aqui não tem mentira, então vamos lá, porque, cara, tudo que vocês falaram do Dance of Death, eu concordo. Talvez o Dance of Death, para mim, seja o disco que eu menos gosto do Iron Maiden. Acho o disco muito ruim. A capa, então, nem se fala, parece. Acho que um garoto de 10 anos hoje faria uma capa muito melhor do que aquela, porque a capa é muito amadora, assim, para uma banda como o Iron Maiden. Se fosse uma banda iniciante, já seria uma capa horrorosa. Aí, uma capa do Iron Maiden, que tem capas tão clássicas como Power Slave, Summer in Time e o Killers e outras, fica risível para falar, para ser bacana com a banda. E o Angel of Retribution, sendo a volta do Rob Halford, acho que todo mundo esperava um disco melhor. Ele pode até não ser o Brave New World do Iron Maiden, que para os fãs do Iron Maiden, para a volta do Bruce Dickinson, ele é um disco bem marcante, e acho que o Angel of Retribution, nesse aspecto, ele não é tão marcante assim por ser a volta do Rob Halford, mas nesse quesito, para mim, o Angel of Retribution, assim, ele está muito à frente do Dance of Death, que para mim realmente é a dança da morte. Se a banda tivesse acabado ali, puta que pariu, que merda. A capa do Dance of Death dá a impressão que foi assim, o cara falou assim, cara, tem que lançar o disco amanhã, entrega essa capa hoje. Aí o cara devia estar tomando banho, caraca, eu vou fazer agora rapidinho. Aí fez qualquer merda e mandou. E não adianta vir aquela Sem história de que sem nada. a capa não era para ser essa, etc. Não, meu amigo, a capa foi essa. Uma banda como o Iron Maiden, entendeu? Atrasava o lançamento do álbum em 3 meses, se fosse necessário, para poder botar a capa decente. Então está errado. Não interessa qualquer desculpa que dê para aquela capa, o Steve Harris autorizou. Então, ponto final. Não tem história. Bom, vamos lá. A gente está analisando o que é, né? O que poderia ser uma outra história. O que aquela ali é a capa oficial. Ponto final. Acabou. Bom, aí, ó, 5-3. Judas Priest começa a encostar no placar. Tá respirando. Anima a torcida. Mas aí vamos para Nostradamus 2008 versus a Matter of Life and Death 2006. Essa é uma briga difícil, até nivelada, para muita gente, nivelada por baixo, né? J-Rocks. Cara, vou ser sincero, para mim não é nivelado por baixo, não, sabia? Eu não acho o Nostradamus ruim, embora seja um disco muito em cima de teclado, sabe? É muito teclado fazendo uma presença muito grande no disco todo, assim, então eu acho que isso fez a banda sair da sua característica, o que não é ruim, é legal. Eu acho até um disco bacana, não acho ruim, não. Mas eu acho que a Matter of Life and Death foi também uma tentativa do Iron Maiden de fazer algo diferente, mas que deu certo. Eu acho que é um disco com mais rock and roll, com mais punch. Então, meu voto vai para ele. Eu acho um disco muito legal. Bom, eu acho o Nostradamus, depois do Ram Down, acho que o disco mais fraco do Judas. Assim, acho ele, não sei se megalomaníaco é a palavra certa, mas ele é completamente desnecessário ser um álbum duplo. O conceito é maneiro, mas acho que foi mal aproveitado. As ideias poderiam ter sido mais enxutas, enfim, para lançar até um disco legal. Mas eu não consigo ouvir. Eu ouvi, obviamente, o disco na época inteiro. Hoje eu não consigo ouvir ele inteiro porque eu acho ele chato, ele não prende atenção, não é um disco que cativa. Enquanto o Matter of Life and Death, que é um disco que muito fã não gosta, até porque a banda saiu em turnê na época tocando o disco inteiro, teve fã que reclamou, eu queria muito ter assistido essa turnê porque eu acho um puta disco. Eu gosto muito do Matter of Life and Death. Então, o meu voto é pro Iron Maiden. Cláudio Borges. O Nostradamus, ele sofre daquela síndrome do álbum duplo, né? Que quantos álbuns duplos aí na história do rock ou da música que você fala assim, putz, esse álbum realmente merecia ser duplo. Então, ele é aquele álbum
grandiloquente, autoindulgente, cheio de música que não precisa estar ali, como você falou, Daniel. Ele, se fosse reduzido a um álbum simples, seria um álbum bacana, mas ainda assim seria um álbum bacana, não seria o álbum sensacional. Então, você já vê que duplo, então, pior ainda, né? Então, não dá. Esse disco também eu acho muito chato, muito enfadonho. Tem uma outra música bacana ali, mas para mim não dá também, não. E o A Matter of Life and Death, concordo com vocês, com tudo que vocês falaram, é um disco que o Iron Maiden deu uma arriscada, vai muito mais para o lado do progressivo, coisa que eu também não gosto, mas eu reconheço ali que tem um mérito artístico da banda, que ousou fazer uma coisa diferente e, para mim, acertou. Tanto que lá, quando a gente fez a discografia do Iron Maiden, eu também votei como esse disco sendo um disco bacana. Eu acho ele bem legal, acho ele bem interessante. Ele é meio sombrio também, ele tem uma coisa meio sombria que eu acho que o Iron Maiden tinha perdido, né? Que lá no início tinha uma coisinha mais sombria, mas ele traz uma carga sombria maior até do que o Iron Maiden já teve. Então acho bem interessante o Iron Maiden para mim. 6-3, Iron Maiden se recupera, quer dizer, depois do susto de tomar 2 gols seguidos. E agora, Redeemer of Souls de 2014 versus The Final Frontier de 2010. J-Rocks. Se depender de mim, o Judas vai encostar no placar, hein? Eu vou de Redeemer, que apesar de ser um disco assim que me dá uma impressão meio de piloto automático, não acho que sejam umas composições tão inspiradas assim, eu ainda acho um disco legal, especialmente porque está concorrendo com o Final Frontier, que eu acho chato pra caceta. Abre com uma introdução de quase 3 minutos de pim, piririm, pim, piririm. Porra, eu acho esse disco insuportável. Então vamos de Judas nessa. Vou de Judas também. Não acho The Final Frontier grandes coisas. Acho o disco bem meia boca, realmente. Assim, daqueles discos, quando eu vou ouvir Iron Maiden, eu nunca penso em pegar o The Final Frontier para escutar. Enquanto o Redeemer of Souls é um disco legal. Eu acho que a entrada do Rich Faulkner já começou a injetar um gás que o Judas Priest viria a mostrar ainda mais para frente. É um disco que tem Dragonaut, a faixa título, House of Valhalla, March of the Damned, Cold Blood, Battle Cry, essas músicas que eu anotei aqui quando eu ouvi o álbum, que são músicas bem, que eu relembrei ouvindo agora, que são de músicas bem legais. É um bom disco de heavy metal, mas bom, acima da média até, porque o Judas vinha fazendo bem recentemente em relação ao Nostradamus. Enfim, é um disco bem legal, eu fico com o Judas. Cláudio Borges. Judas, o Final Frontier realmente é bem chato. Só essa introdução que o Jay mencionou já mata o disco. A música que vem depois é até boa, mas aquela introdução já deixa você, putz, isso não acaba, cara, não acaba. Tem umas músicas boas, mas eu acho que, no geral, realmente o Redeemer, e eu concordo com o Jay, que parece um disco meio piloto automático mesmo, a banda, assim, não, o que eu acho, assim, depois da questão do Nostradamus, eles falaram assim, não vamos brincar, vamos fazer um disco de heavy metal básico, clássico, e vamos. Talvez falte para mim um pouco mais de inspiração ao disco, mas no embate dos dois, o Redeemer fica acima do Final Frontier. Esse é o ponto. Acho que depois do Nostradamus a banda veio, cara, vamos fazer o que a gente sabe. Vamos jogar pra galera. E eles jogaram pra galera. E fizeram realmente um disco que o fã do Judas esperaria o Judas lançar. É isso. Vamos lá, 6-4. Vamos então para... Tá apertando, hein? O Judas tá chegando, hein? Opa! Agora vem um brigona de cachorro grande mesmo aí, hein? Tava 4-1, 5-1, sei lá. Agora vamos falar da 6-4 Iron Maiden. Vamos falar então do último disco de estúdio de cada banda. Essa eu estou bem curioso para ver a opinião de Jay e Cláudio Borges. Firepower de 2018 versus The Book of Souls de 2015. Cara, essa aí eu confesso que foi a pior de todas aí para mim. Foi mais difícil. Eu fiquei um tempão ouvindo os dois. E sem convicção nenhuma do que eu vou dizer, eu vou votar no Judas Priest só para botar fogo na fogueira aí, encostar no placar. Então... Ou seja, Daniel, se ele não tem convicção, ele está abrindo já o futuro regret. Exatamente. Ou seja, ele fez assim, pô, cara, eu gosto dos dois. Joga pro alto, que cair primeiro eu voto, né? Foi mais ou menos. O que cair em cima da cama eu vou votar. Foi quase isso. Mas vamos lá, vamos fazer agora, porque aí eu vou fazer um meso regret. Olha aqui. Porque quando eu ouvi o Firepower na época, eu achei um bom disco, mas eu não achei tudo isso que as pessoas falaram na época. Inclusive, isso está até num dos primeiros vídeos do canal.
Eu lembro. Acho que foi o terceiro vídeo do canal que o Cláudio mesmo discordou de mim, falando que achou o disco muito melhor do que eu achei. E hoje, ouvindo o disco para esse vídeo novo, eu falei, puta que pariu, esse disco é bom pra caralho. Continuo achando que Never the Heroes é uma das piores músicas que o Judas Priest já fez. Essa música é uma bosta. Mas, cara, o início do disco é matador, cara. Firepower, Lightning Strike, Evil Never Dies. E tem uma das minhas músicas favoritas do Judas em todos os tempos, que é Never Surrender. Então, assim, por isso que foi uma briga muito de cachorro grande, mas, dito isso, eu voto no The Book of Souls, porque... Que escroto, né, cara? Deu uma DJ. Mas eu não falei que era o Regret, eu dei uma DJ, ó. Eu dei uma DJ. Por quê? Enquanto o Firepower tem Never the Heroes, que eu realmente acho a música chatíssima, o The Book of Souls eu acho ele maravilhoso do início ao fim. E para mim é o melhor álbum do Iron Maiden, com sobras desde o Seventh Son of a Seventh Son. Então eu vou ser coerente, na verdade, com o que eu acho dos dois discos. O meu voto é do The Book of Souls. Cláudio Borges. E o desempate fica na mão de Cláudio Borges. Aliás, pela primeira vez, parece, né? Acho que sim, Voto de Minerva acho que é a agora, primeira vez. Cláudio Borges. Acho que é a primeira. Vamos lá. O Firepower, eu acho puta disco do Judas. Eu acho que faltou um pouco de inspiração ao Redeemer of the Souls. Eles, no Firepower, vieram com Firepower. Vieram total. Esse disco realmente você fala assim, cara, se o Judas termina aqui, putz, terminou de uma forma grandiosa, não ficou devendo nada. Se terminasse no Redeemer, eu ia falar que, putz, terminou mais ou menos. Mas se terminasse no Firepower, teria terminado em grande estilo. Excelente disco, assim, uma volta à forma do Judas. Para mim, ele é o melhor disco desde o Painkiller. Disparado o melhor disco desde o Painkiller. Concordo em Dito isto, posto isto, Book of Souls também, assim como você falou, Daniel, é o melhor disco do Iron Maiden desde o Seventh Son. Realmente, o Iron estava vindo assim, lançava um disquinho legal aqui, um disquinho meia boca ali, um disco mais bacana aqui, não sei o quê, mas nada empolgava, pelo menos. Para mim, nada empolgava. Por mais que eu ache uma Life and Death uma coisa interessante, mas também, assim, é interessante se você comparar com Dance of Death, se comparar com os discos que estavam sendo feitos, né? Fala assim, é interessante, bacana, arriscado, legal. Mas não empolgava aquela coisa do tipo, caraca, quando escutei Somewhere in Time pela primeira vez, ou quando escutei o Power Slave. E o Book of Souls. Você tá parecendo vereador, hein? Não, calma aí, cara. Eu tô colocando cenários e vou explicar o porquê da minha escolha. Então, o Book of Souls realmente me fiz caramba. Porra, eu não escutava músicas tão instigantes do Iron Maiden como eu não escutava desde o Somewhere in Time, o Seventh Son, enfim. E ele realmente me pegou. Assim, no geral, é um pentelímetro. Eu fico com Book of Souls porque eu acho o disco mais complexo. Caramba, mais completo, não é complexo. E também tem sua complexidade, mas eu acho ele mais completo na história do Iron. E por tudo que o Iron não estava fazendo e fez nesse disco, eu acho que eu fico com o Book of Souls. O Firepower, para mim, ele só sobe um degrau acima do Redeemer of Souls. O Judas estava subindo, então ele vai melhor. Mas o Book of Souls, ele tipo, cara, ó, é um disco mais direto, você não acha? O Firepower. Não, o Book of Souls do Iron Maiden que eu tô falando. Porque o que estava me irritando no Iron Maiden há muito tempo era todas aquelas introduções de pim, piririm, pim, piririm. Aí isso aí é mais, vamos embora logo pro que o pessoal quer ouvir, entendeu? Me dá essa impressão. Por isso que ele é tão bom. E porque tem menos composições do Steve Harris sozinho. Então, isso melhorou. Tem mais composições do Bruce Dickinson, mais do Adrian Smith, enfim. Até o próprio Yannick Guess, que as pessoas não gostam como guitarrista, nem eu gosto, mas como compositor, ele se mostra um cara bacana, né? Então, esse disco é mais uma coletividade do Iron Maiden, menos Steve Harris, mais a banda, e eu acho que isso fez muita diferença. Então, por conta disso, o meu voto é pro Book of Souls. Só o Dickinson compôs música e letra de Fraternity Shufei e Empire of the Clouds, são duas músicas maravilhosas e longas, né? Empire of the Clouds tem 18 minutos. E o Yannick Guess, eu concordo contigo, o cafezinho dele como compositor é melhor do que o café dele como guitarrista.
sabe? O Nick Dias é tipo Rodinei, né? Joga nada, mas é mó gente boa. Pois é, deve ser isso. E, Cláudio, eu vou acrescentar uma coisa em relação ao The Book of Souls que reforça o que você falou, que eu falei também, foi até o que você trouxe em relação ao Nostradamus. O Book of Souls consegue tudo isso sendo um álbum duplo. Ou seja, é ainda mais mérito pro The Book of Souls. Bom, vamos lá. Deu 7-4. Tá aí, ó, ainda tá apertado, mas o Judas pode até empatar o jogo com os 2 bônus tracks que iremos apresentar a vocês. Então, esses bônus tracks são... Peraí, Daniel, para. Antes de ir para os bônus tracks... Isso. É chegada a hora de se inscrever no canal, apertar o sininho e ir para as redes sociais do Resenhando e nos seguir. Então, vá lá, rapidinho. A gente vai continuar, mas se inscreve no canal, dá o like, deixa o like no vídeo, que é muito importante, e aperte o sininho. Exatamente. Até porque se esse canal for crescendo como está crescendo, a gente consegue uns conteúdos melhores, mais exclusivos, as coisas vão ficando melhores ainda para você que está curtindo o canal aqui com a gente. O Jay consegue fazer as gravações vestido propriamente, ou seja, vai ter dinheiro para comprar roupa. Então, assim, ajuda bastante. Viu, né? Então, quando eu vou apresentar o primeiro agora desse bonus tracks, já dá para você clicar aí e se inscrever no canal, beleza? Vamos lá. Nesse bônus, dessa listagem, dessa coisa que o Cláudio bolou, vamos comparar então os álbuns do Judas Priest. Era Tim Ripper Owens e o Iron Maiden era Blaze Bayley. E isso vai ser uma curiosidade muito grande aqui. Quando eu estava escutando aqui para poder definir os meus, eu fiquei assim, caralho, o que será que vem da cabeça de Jay e Cláudio Borges? Então vamos lá. J-Rocks, Jugulator versus The X Factor. O Jugulator, para mim, o Jugula, ele é um disco assim que ele tá meio querendo dar uma chupada em Pantera, assim, e a produção me incomoda um pouquinho, que eu acho que é muito médio e agudo, não tem muito grave no disco, isso me incomoda um pouco. Mas no bojo é um disco que eu prefiro ao X Factor, porque assim, para mim não desce o Blaze Bayley, entendeu? Infelizmente, eu acho o Blaze Bayley solo até legal, mas ele no Iron Maiden para mim nunca desceu. Nunca funcionou nem em disco, nem quanto mais em show, né? E para mim, já vou logo mandar logo a verdade, que tanto o X Factor como o Virtual já sofre daquele negócio do pim, piririm, tum, tum, tum. O tempo inteiro essa punheta que me irrita demais. Então eu vou de Jugulator chegando junto, Judas. Bom, eu vou de Jugulator também, porque eu gosto desse disco. Que beleza. Eu gosto desse disco. E apesar do X Factor ter sido um disco que cresceu em mim ao longo dos anos, se ele tivesse as músicas são legais, se tivesse uma boa produção e, obviamente, tivesse, de repente, o Bruce Dickinson cantando no álbum, acho que o álbum teria realmente outro caminho. Mas eu acho o Jugulator legal. Pô, a faixa título, Bloodstained eu acho foda, Death Row, Burning Hell também eu acho do cacete. Burning Hell é maravilhosa. Porra, esse é um disco muito, mas muito legal. Eu vou um pouco na contramão de muitos fãs do Judas Priest, mas eu gosto do Jugulator, enquanto eu já gostei de cara quando eu vi na época, enquanto o X Factor na época eu já não gostei. Eu tive uma outra percepção dele ao longo dos anos. Mas eu vou com o Judas Priest nessa. Cláudio Borges. Cara, os 2 discos, para mim, eles padecem da produção ruim. Cara, eu concordo com o Jay, cara. O Jugulator é estridente. Chega uma hora que você fica... O ouvido, ele cansa um pouco, que é muito estridente. Ele tá muito no médio e agudo. Falta muito grave ali, cara. Era uma produção da época, ali dos anos 90, enfim. A produção realmente não me agrada. E a do X Factor também tem uma produção muito ruim. Muito ruim. Porém, o Judas sai na frente no quesito eu sei escolher cantor. Porque o Tim reparou... Eles não inventaram nada. Eles foram lá e pegaram um cara que sabia cantar e conseguia cantar as músicas do Halford. Ele consegue trazer um lado um pouquinho diferente, que é uma coisa mais grave. Ele sabe cantar mais grave, então ele mescla mais os vocais dele. Então, Judas 10, Iron Maiden 0, porque Blaze Bayley foi um dos maiores equívocos da história da música. Se Johnny B. Good foi um dos maiores equívocos de covers do Judas Priest, a escolha do
Ele é um dos maiores equívocos da história da música. Como o Jay falou, a carreira solo dele não é ruim. Por quê? Porque as músicas são feitas para o timbre dele, para a tonalidade dele, para o registro dele. Beleza, ele se sai bem. No Iron Maiden, Steve Harris não fez música para ele, fez música para o Bruce Dickinson cantar. Por isso que o Bruce Dickinson cantando fica tão bem. E, além disso, eu acho que as músicas do Jugulator, se tivesse uma produção melhor, também teria um resultado melhor. O disco seria mais palatável. Mas ainda assim, eu fico com o Jugulator que as músicas já são mais in your face do que o X Factor, que tem muito desse que o Jay falou, é muito verdade. Esse pim, piririm, pim, pim, parece música de duende na floresta. Vamos lá, dá a mãozinha pro duende, vamos lá catar duende. Eu acho ficou um saco esse negócio do Steve Harris fazer introdução de baixo em tudo quanto é música. Puta, um saco. Tem músicas muito boas. Man on the Edge, eu acho sensacional. Tem outras músicas muito boas. Cara. Sign of the Cross. Pô, tem músicas excelentes. Agora, Sign of the Cross com Blaze Bayley, não dá. Foi o que eu falei. Não dá. Vocês pegam a versão do Rock in Rio, por exemplo, com o Dixon cantando Sign of the Cross, vocês vão ver como as músicas desse álbum são boas. Mas ele peca pelo vocalista que está cantando e pela produção, que é muito fraca. Muito fraca. Então, Jugulator na veia. Ó, 7-5, hein? O jogo tá aberto, hein? 7-5. 7-5. Vamos lá. Do segundo tempo. Cobrança de falta na entrada da área pro Judas Priest agora, hein? Demolition. Falta? Eu acho que é pênalti, hein? Eu acho que é pênalti. Eu acho que é pênalti com goleiro ou não. Então vamos lá. Então o VAR reviu o lance e marcou pênalti pro Judas Priest agora. Demolition versus Virtual Eleven. J-Rocks. Olha, o Virtual Eleven, ele pegou aquele piririm pim pim e botou a 10ª potência, que toda música é piririm pim pim no começo. Puta, quase que toda, disco chato. Quase toda. Mas, cara, cara, esse disco talvez seja o pior disco do Iron Maiden pra mim, é chato pra caceta. E o Demolition eu acho um bom disco, independente dessa disputa. Eu acho um disco legal, tem um quê moderno, eu curto as músicas. One by One, ou One on One. One by One é do Immortal. Enfim, cara, eu acho um disco legal pra caramba, um disco muito bom. Então, assim, Judas Priest o cara veio correndo lá do meio de campo, deu aquele bicaço no meio do gol, no peito do anão, entrou o anão e a bola atravessou a rede. É isso mesmo. Cara, acompanhe mais uma vez o relator. Cara, apesar de que, deixa eu bugar meu lado poliana aqui. Lá vem ele. O Virtual Eleven, mais uma vez, ele pega pela produção. Parece que os caras gravaram com guitarra Giannini tonante, não é legal. E tem o Blaze Bayley, mas tem três músicas que eu gosto muito, cara. Future Real, The Klezman e When Lightning Strikes. Essas músicas são músicas bem legais. Só que o Demolition é um bom disco, mais uma vez. Eu gosto dos dois álbuns do Judas com o Ripper Owens. One on One, que o Jay falou, é uma puta música. Hell is Home, Bloodsuckers, Fear on Me são minhas 4 favoritas do álbum. E enquanto isso, o The Virtual Eleven tem uma coisa pavorosa, horrenda, ridícula, chamada The Angel and the Gambler. Então, só isso aí, sabe, já pega o Virtual Eleven e bota abaixo de qualquer álbum do Judas Priest, até o Rain Me Down e até o Nostradamus. Então eu fico com Demolition. Então, Cláudio Borges. Cara, o Jay já sacramentou meu voto lá com o anão com bola e tudo furando a cara. Apesar de que eu acho Demolition... Pior que o anão ainda tava assim, ó. Achando que ia pegar o pênalti. Andando, né? Nas linhas, assim. Assim, ó. Campeão do seu oponente. Aí o Judas falou, vou afundar esse anão. Não quis nem saber de quem estava no gol, se era anão, se não era, puf, meteu para dentro. Apesar de que eu acho o Demolition um pouco longo, ele sofre desse mal para mim. Para mim, eu tiraria umas 3 músicas ali, mais pro final, no meio dele, que eu não lembro agora, mas tiraria umas 3 músicas. Mas, cara, mesmo com 3 músicas, eu achando ele longo, ele vai de lavada no Virtual Eleven, que para mim realmente é o pior disco do Iron Maiden. Esse disco
não consigo salvar. Talvez só a que você mencionou, Daniel, a que é longa, que é no Rock in Rio. Acabei de dar um branco aqui. The Klansman. The Klansman. Só. Mas The Klansman também é aquela música que tem várias iguais, né, no repertório do Iron Maiden. Então, assim, se tirar ela não faz muita falta para mim. Mas o disco é pavoroso. A estrutura dela é semelhante a várias outras, exatamente por causa da introdução e por aí vai. E aí não pega muito se o Iron Maiden não tivesse composto essa música, para mim não faria diferença. E, aliás, se não tivesse feito esse disco, seria um bem que ele teria feito à humanidade. Então, o Judas, goleada total nesse disco. Então vamos decidir nos pênaltis? Não. O Judas demoliu o Iron Maiden. 7-6, saída de bola. Agora vem o lance capital. Se alguém tiver que reclamar, porque os fãs do Judas agora aqui estão vibrando, acreditando no empate. Então, mas aí veio o presidente da federação que fez o regulamento do campeonato e botou o lance capital, o segundo bonus track. O primeiro foi esse Blaze versus Tim Ripper Owens, que é Priest Live versus Live After Death. Acho que a torcida do Judas Priest acabou de dar uma brochada enorme agora. E outra coisa, hein? Não só broxou, uma parte deve ter broxado, mas depois falou assim: mas peraí, por que esses caras botaram o Priest Live e não botaram o Unleashed in the East? Vai ter muita gente reclamando. Por quê? Não, se pusesse o Unleashed, a coisa seria diferente. Mas calma, o Unleashed é da década de 70, né? Então a opção pelo Priest Live foi porque era um disco da década de 80 para ficar parelho com Live After Death. Então... E tá coerente dentro do que foi desde o início esse Iron Maiden versus Judas Priest e Judas Priest versus Iron Maiden. E vamos lá, J-Rock. Eu começo, né? Eu vou falar o seguinte, para os fãs do Judas, eu acho que deveria haver uma ação no STJD, porque lá atrás não ficou muito claro se foi um erro ou não, ou se foi má fé do Cláudio. Ia ser Power Slave contra o Defenders. Aí eu falei, olha, se fosse o Peace of Mind, eu votaria no Defenders. De repente, se entrar na justiça para exigir que seja o Peace of Mind em vez do Power Slave, o resultado possa ser diferente. Vocês pensem nisso. Mas a decisão final, Live After Death contra Priest Live, Live After Death, para mim, é o segundo melhor álbum ao vivo da história. Tem uma carga emocional para mim muito grande, que foi da época que eu comecei a curtir Iron Maiden pra caramba. Só perde, obviamente, pro Kiss Alive, né? Que a gente já tinha falado do Kiss aqui. Então, Live After Death, para mim, cara, assim, representa muito aquela criança que tinha conhecido Iron Maiden na época. As músicas são maravilhosas, a vibração do show é maravilhosa, a capa do disco, o gatefold, quando abre, tudo é perfeito naquele disco para mim. Pois é. Vou sacramentar aqui a vitória do Iron Maiden, porque além de ter esse lance sentimental também, da gente criança ouvindo o álbum, aquele álbum duplo, sabe, que você abre e vem aquela foto da múmia do Ed atrás da bateria, o encartezinho que vem dentro cheio de foto, enfim, o disco é fabuloso, é um disco ao vivo que marca, como a gente falou no episódio do Pior para o Melhor do Ratt, porque o Ratt não lançou um álbum ao vivo do seu momento, como várias outras bandas de hard rock dos anos 80, o Iron Maiden lançou um álbum vivo do seu melhor momento criativo, que foi logo na turnê do World Slavery Tour. E o disco é fabuloso, o que não é um demérito pro Priest Live, que é um disco legal. E eu ainda vou criar polêmica aqui, eu prefiro o Priest Live do que o Unleashed the East, diga-se de passagem. Mas o meu voto é do Live After Death. Cláudio Borges. Eu só tenho a lamentar a vitória do Iron Maiden, porque para mim o Live After Death é infinitamente melhor. E falo, se fosse um Unleashed in the East, eu também teria votado no Iron Maiden. Então, eu acho que se vocês quiserem recorrer ao tapetão, qualquer coisa assim, eu acho que vai ser inútil, porque eu acredito que os três irão votar no Live After Death, e não importa qual disco ao vivo do Judas fique ali no embate com ele. O que acontece nesse processo? Esse processo há quase uma semana saiu do campo técnico para o campo emocional. O que fez parte da opinião pública? Pegou a técnica, jogou com todo respeito parte da opinião pública no lixo e trouxe a discussão emocional para justamente tentar convencer não os senhores,
porque eles sabem que os senhores não se convencerão pelo lado emocional, mas sim a opinião pública, o povo, de que não está se fazendo justiça nessa casa. Tudo isso que vocês falaram, cara, era o melhor momento do Iron Maiden, coroando, esse disco ao vivo coroou essa fase brilhante do Iron Maiden, e que, né, quem pôde em 85 viu pessoalmente, eu não vi, vocês também não, mas vi pela televisão e quase indo às lágrimas por não estar lá. Maldito Nostradamus aí, tem mais uma razão para eu não votar no álbum do Judas Priest. Então tá aí, ó, mais uma razão. Maldito Nostradamus. Maldito Nostradamus. Eu literalmente deixei de ir nesse show do Iron Maiden Rock in Rio por causa da profecia de Nostradamus. Mas, né? Então, mas assim, cara, o Live After Death realmente engole o Priest Live para mim, assim, com sobras. Pois é, tá aí, ó, 8-6 para Iron Maiden, ou seja, foi uma briga ali. Foi legal, né? O Iron Maiden deu uma largada violenta aí na frente, mas o Judas Priest foi lá encostar depois. Eu acho que, de repente, ambos os fãs, né? Ambos fãs de Judas Priest e Iron Maiden vão pegar leve. E já que, de repente, vocês vão pegar leve, vocês podem pegar também o mouse, se tiver no PC, clicar aí para se inscrever no canal. Se tiver no celular ou no tablet, vira, bota na vertical, botãozinho inscreva-se. E tem mais o quê, Cláudio J? Não sei. Redes sociais. Tem as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, enfim. Essas coisas todas. É verdade, eu havia esquecido disso. É que, para ser honesto, não é que eu tinha esquecido, não. Eu estava desenhando minhas estrelinhas aqui do Slayer a hora, eu não prestei atenção. Faz isso Ainda há bem 2 anos, né? Né? Faz isso há Ainda 2 anos e não lembra. Faz isso há 2 anos e não lembra. Ô, Daniel, ele está desenhando estrela. Agora, imagina se ele fosse aquele personagem do Superbad. Vocês viram o Superbad, né? Baita filme, engraçado pra cacete. Muito engraçado. Você viu, Jay? O Superbad? Eu não vi, tem na Netflix, tem não que ver. Tem na Netflix. Cara, é de rir. Então, Jay, quando você assistir, vai lá ver o personagem do garotinho, quando era criança, o que ele desenhava no caderno. Eu tenho alguma ideia de que você, em algum momento da sua vida, foi aquele garotinho. Mas eu não vou falar mais nada. Eu ficava sentado durante horas desenhando pintos. Eu não sei porquê, eu não podia ver papel e caneta que já saía desenhando um monte de pinto. Se você estiver se referindo ao que eu estou imaginando, esse garotinho atravessou décadas. Bom, você que está curioso, se você tiver Netflix, então confira Superbad, que é um filme bem Netflix, legal. se quiser fazer uma parceria com a gente também, estamos aí, né? Pode lançar o The Dirt. The Dirt versão resenhando. Então, enquanto isso não acontece também, não se esqueça, inscreva-se, clica aí. Vamos lá, ajuda esses youtubers velhos aí, entendeu? A garantir o leite das crianças. Clica no sininho para ser notificado das próximas atualizações. Deixa o like, é importante, ajuda no algoritmo. O dislike também ajuda no algoritmo, não ajuda você que dá o dislike, mas ajuda o canal no algoritmo também. É bem legal. Redes sociais é isso. E até a próxima conversa. E se vocês quiserem que o The Dirt já comece agora, eu fico de pé agora aqui, vai? Não, galera, é isso. Até a próxima. Acabou, deixa eu apertar o botãozinho aqui. Valeu, galera, valeu.